pergunta aqui do nosso amigo Under, 16 bits. Eu sei que você não quer citar nomes. Se você puder ali ler no chat e responder pra galera, pra mim não ter que fazer a pergunta. Tô procurando aqui, pergunta ah, tá, ok. Eu vou responder sem citar nome. Ô, Ander, é o seguinte, quando eu conheci algumas pessoas, tá, no início essas pessoas se apresentavam ser uma coisa, alguns influenciadores. Porque a maioria dos influenciadores de Flame, eles fazem um controle de dano para as coisas erradas da empresa que defende, ou dos jogos, e enaltecem e exageram as empresas que defendem ou os jogos da empresa que defendem. Entendeu? Passa um pano. Não, desculpa, falei errado. Passa pano e enaltece a empresa que defende os jogos, e, por outro lado, aterroriza os jogos e a empresa que ele luta contra, tá? Que ele luta contra. É como agem os influenciadores de guerra de console por padrão, tá? Defende a empresa a todo custo que ele defende e ataca outra empresa a todo custo. Na época que eu dei força para alguns influenciadores que estavam começando, eles não atacavam a outra empresa de uma maneira dessa. Eles até elogiavam jogos da outra empresa, e na época eu usei isso como exemplo. Eu falei, pô, eu participo de live com essas pessoas, porque eles chegam aqui, eles até elogiam jogos da outra empresa. Eu chegava a comentar isso. Só que depois que eu vi que a coisa descambou para uma guerra de console mesmo, padrão que vocês conhecem hoje em dia, eu me afastei. Infelizmente, eu fiquei sabendo que no grupo no grupo de WhatsApp deles, eu fiz uns vídeos expondo essas pessoas. Eu não estou citando o nome, não vou dizer se é de Xbox, Nintendo, PlayStation, porque eu não quero treta com ninguém, não vim aqui para criar rusga com ninguém, quero ficar longe de treta, confusão, tá? Mas eu fiquei sabendo que no grupo do WhatsApp deles rolou foto minha, com montagem minha, rolou foto da minha filha, com montagem de foto da minha filha. Um dos participantes desse grupo criou canal fake só para me atacar. Um desses membros, que é um cara de família, evangélico, etc e tal, ajudou o cara a criar o canal, escolhendo o nome, incentivando o cara a criar O cara é evangélico. Eu não consigo concordar com a pessoa tendo uma moral na vida pessoal e na internet. Não, na internet vale tudo, é outra moral, eu faço qualquer coisa, eu não conheço a pessoa mesmo. Eu não concordo com isso. Se você é uma coisa na sua vida pessoal, você vai ter que ser a mesma coisa na internet. Vai ter que respeitar o próximo do mesmo jeito. Não, eu sou evangélico, eu respeito o meu próximo aqui. Mas na internet eu incentivo até o cara a criar canal para atacar outro. Então, quando eu fiquei sabendo de tudo isso, eu fiz vídeos expondo essas pessoas, que eu já tirei do meu canal, porque eu não quero treta com ninguém, não estou nem citando o nome, e me afastei de tudo isso, entendeu? Porque eu não quero treta realmente. Mas, deixa eu falar uma coisa, já que a gente entrou nessa guerra de console. Eu Pode não falar. sou o pai, que o Panda fala, mas não concordo. Eu não sou o pai do Flame War no Brasil, só porque no início eu apoiei algumas pessoas que eram do Flame War, apoiei pessoas que eram tanto do PlayStation quanto do Xbox. O único que eu vou citar o nome, o próprio Xbox Mil Grau, eu fiz live com ele. Eu lembro. Eu fiz live com ele. Eu lembro. Tinha até uma pergunta aqui sobre isso, que era como foi fazer o Todos Somos Loucos lá. Não, foi legal na época, entendeu? Depois todo mundo brigou entre eles, não teve mais. Eles brigaram entre eles, não foi comigo, não. Depois. Depois. Essa foi boa. Não, mas fazer o quê? Aí, não, depois eu tive problemas com o Xbox Mil Grau, porque ele começou a exagerar de um jeito que eu comecei a criticar muito. E aí eu agia errado. Porque eu achava que eu tinha que ser. Eu não me via, não era esse o nome, tá? Mas para vocês entenderem, eu vou falar de uma forma caricata. Eu agia como se fosse um paladino da comunidade gamer, para evitar toxicidades e guerra de consoles na comunidade gamer. Então eu criticava quem fazia guerra de console, eu criticava quem mentia por público, eu criticava essas coisas. E aí eu era atacado porque eu criticava. E eu comecei a criticar muito o Xbox Mil Grau. E aí, quando eu vi que os caras faziam as coisas de propósito, eles tipo assim, eles apelavam
nas coisas que faziam, quebrando o videogame, falando muita merda, para criar engajamento, para eles sempre estarem na boca do povo, eu percebi a estratégia deles, eu falei, eu não vou comentar mais nada desses caras, porque a estratégia deles é aparecer a todo custo. Eles fazem isso para chamar atenção. O meu canal não vai ser outra coisa além de ficar falando desses caras. Entendeu? Aí eu parei, você tá entendendo? E eu parei também porque eu comecei a ser atacado de um nível, além de, em grupo do WhatsApp, rolar montagem. Teve influenciador que no grupo do Facebook colocou moderador para ficar postando só montagem da minha pessoa me atacando. Influenciador de videogame, que eu não vou citar o nome. Que eu fiz um questionamento, falei assim, cara, você fica permitindo esse tipo de coisa? Você fica fazendo esse tipo de flame war? Quando a sua filha crescer, o que ela vai achar disso? Você já parou para pensar nisso? Foi simplesmente um questionamento válido. Você está fazendo esse tipo de coisa? Já pensou quando a sua filha crescer, ver isso, o que ela vai pensar? O cara se fez de vítima, tô atacando a família dele, tô atacando a filha dele, entendeu? Botou toda a comunidade dele contra mim. Mas a comunidade dele não sabe, ou talvez saiba, que no grupo do Facebook dele ele colocava o cara para fazer montagens com a minha foto, sem citar de onde era esse influenciador, se era de Xbox, de PlayStation, de Nintendo, não importa, entendeu? E eu comecei a passar por tudo isso. Uma das piores coisas foi quando fizeram um vídeo para me acusar de estupro. Caramba, isso aí Pegaram uma menina e fizeram um vídeo fake me acusando de estupro. E aí eu fiz um vídeo denunciando, abri BO na polícia, eu recebi um e-mail anônimo de um cara que se dizia hacker, me dando a direção da Deep Web, de onde o cara que fez o vídeo para me atacar, esse vídeo fake me acusando de estupro de uma menina, onde é que o cara tinha feito isso, combinado isso. E eu entrei na Deep Web em um Chan, em um Degola Chan, que fazia... E quando eu olhei lá as coisas, eu fiquei horrorizado, porque nesse local eles fazem apologia a racismo, a nazismo e a pedofilia. Caramba. Esse cara, ele fez um site com minha foto como se eu estivesse fazendo um curso para ser pedófilo. Para você ter ideia do nível do cara. O mesmo cara que fez um vídeo fake com uma menina para me acusar de estupro. E adivinha de quem que esse cara era fã e seguidor? Vou dar uma chance para vocês adivinharem. Não sei, tenho a mínima ideia. Mil Grau? Xbox Mil Grau. Então, quando o cara diz assim, não, eu não tenho culpa de nada, tem culpa sim. A comunidade tóxica que foi criada em torno disso, os crimes que os caras cometeram, mas tem uma explicação para isso, entendeu? Aí, quando eu vi, antes de eu falar da explicação para isso, quando eu vi que o público, ele não queria saber da verdade, sem citar nome, um cara que me botou apelidinho, falou que ia me botar fralda geriátrica. Eu encontrei ele na BGS. Eu estava andando no stand lá, sem citar se é de PlayStation, de Xbox e tal. Eu estava entrando no stand, o cara colocou a mão no meu ombro, que eu virei, era o cara. E o cara era até mais alto. Eu tenho 1,80 m, o cara era até um pouco mais alto do que eu. Entendeu? Não esperava que ele fosse tão alto. E eu, porra, né? Tantos anos de Kung Fu, nunca agredi ninguém. Quando eu comecei a treinar Kung Fu, uma das primeiras coisas que a gente aprende é não agredir ninguém, entendeu? Eu nunca entrei em luta fora de campeonato depois que eu comecei a treinar Kung Fu. Porque você sabe que você machuca, você aprendeu a lutar, você tem que ter uma responsabilidade. Quando a arte marcial tem uma filosofia, entendeu? Mas eu olho na cara do cara firme e falo, qual é? Vamos ou não vamos? Aí, 99,99%, quando você olha firme no olho da pessoa, pessoalmente, o cara peida. Entendeu? Na internet, te bota apelido que for e diz que vai te colocar até fralda geriátrica. Cheguei pro cara, a primeira coisa que eu falei para ele, olhei firme no olho dele e falei assim, e aí, vai me colocar uma fralda geriátrica? Aí ele falou, ah, não. Ele riu assim, deu um sorrisinho assim, meio sem graça. E o cara me tratou bem. Essa pessoa me tratou bem na BGS. Aí eu vi que o cara me tratou bem, o que eu fiz? Tratei bem ele também. Entendeu? E a gente conversou lá na BGS. Meses depois, eu fazendo um vídeo falando da comunidade, eu comentei e falei assim,
Pô, o público, ele não quer saber da verdade. Foi por isso que eu desisti dessa coisa de não querer toxicidade na comunidade gamer, de ser contra a guerra de console. Por quê? Porque o público quer mentira. O público quer que o influenciador minta na cara dele, fale o que ele quer escutar. O público quer ver treta, quer ver sangue. O público quer ver os influenciadores brigando entre eles, como se fossem os caras na hora do recreio, com os moleques em volta gritando porrada, porrada. E é o que alguns quiseram ver aqui nessa live que vieram hoje. Entendeu? Com certeza. Isso Que eu mesmo. fosse um palhaço na hora do recreio para entreter eles, para eles ficarem gritando porrada, porrada. E eu não tô afim de sair em porrada com ninguém. Eu tô evitando falar nome. Sim. E aí, quando eu percebi isso, que eu estava sendo um idiota, que o público gosta de treta, gosta de mentira, o público gosta, eles têm influenciadores que merecem. E eu não critico os influenciadores que estão entregando o que o público quer. Esses caras estão apenas se aproveitando e entregando o que o público quer ver. Eu vou culpar os caras? Eles fazem live de videogame, não conseguem engajamento. Eles fazem frame war para conseguir engajamento. Aí, meses depois que eu falei com esse cara de boa na BGS e tal, eu comentando, não citei o nome dele. Eu falei assim, pô, o público gosta de mentira. Vem um cara, diz que fez 1 milhão de game score sozinho, depois ele confessa que fez em grupo, chorando, e o público não tá nem aí. O outro manda a pessoa dar a bunda para poder patrocinar ele, e o público tá até hoje aí. Por quê? Porque você pode falar a merda que for, contar a mentira que for, contanto que você faça o público rir. Se você abrir a live, falar o nome da pessoa e dar atenção, pronto, você pode fazer a merda que quiser na internet. Pode fazer a merda que quiser. Se não fosse o pessoal do... Lembrar o nome aqui. Vital PC Box aí, Cara, caiu do galho. tá pesado, hein, cara? Tô vendo esse galho aí. Pô, vou balançar Rapaz. aqui, hein? Balança aí, esse Felipe. Se não fosse o pessoal, deixa eu lembrar o nome aqui, peraí, do Purgatório dos Games, expondo muita coisa, tá? Esse cara tava até hoje falando o que quiser. Por quê? Porque o público, você pode falar o que quiser, contanto que você abra uma live e dê atenção, fale o nome dos caras. Fale o que ele mente na cara deles, falando. O público gosta de mentira. Eu quero até agradecer, já que citei o Purgatório dos Games, é uma das poucas coisas positivas do Flame War que aconteceu pessoalmente comigo. Sabe por quê? Porque quando eu falei que eu não queria mais envolvimento com pessoas de Flame War, porque eu nunca fui do Flame War. Eu era contra mentira e coisa errada. Quando eu descobri que o público gosta de coisa errada e mentira e treta, eu me afastei. Eu tô sendo um idiota tentando lutar por algo melhor. Eu tô sendo um imbecil aqui. O errado tô eu vou me retirar. Quando eu falei que eu não queria mais ter envolvimento com isso, o Purgatório dos Games no início fazia até uns videozinhos sobre mim de vez em quando. Os caras respeitaram. Eles me respeitaram, o Purgatório dos Games. Não, quando eu falei que não queria mais envolvimento, e eu não pedi diretamente para eles, eu só falei publicamente que eu não queria. E os caras tiveram a moral, o respeito de respeitar eu não querer envolvimento com treta, com Flame War, etc. E nunca mais fizeram vídeo da minha pessoa. Então quero agradecer ao pessoal do Purgatório, que eu não esperava. Foi uma coisa positiva que eu não esperava, que eu agradeço, entendeu? Eles terem respeitado isso. Tá entendendo? E aí... Você tá aí. Eu sei que você tá aí, Ló. Cadê você aqui no programa? Estamos esperando. Até agora nada, hein? Então, vamos diferenciar. Eu tive algumas tretas para me defender. Eu não sou o rei do Flame War, que nem o Médio John tá falando, porque o Flame War é algo feito de propósito para fazer engajamento para um público que quer isso. E eu quero distância disso. Entendeu? Sabe, eu vou dar a receita para vocês aí. Mostra uma tela aí, que é do A Onda. Mostra a tela que eu separei para falar disso. Eu vou explicar a onda. Mostra a tela aí que eu separei, porque eu sabia que ia entrar esse assunto. Tá? Você eu vou recomendar. É um filme que tem, por incrível que pareça, que pode não parecer que tem a ver com Flame War, mas tem a ver com Flame War. Eu vou explicar o porquê. Você mandou, peraí, deixa eu abrir aqui. É, A Onda. É um filme alemão. Antes de mostrar...